Isto que você está vendo não é apenas um fio de aço. É uma mina terrestre silenciosa feita com freios de motocicletas. Essa peça é reciclada e projetada para produzir um artefato para mutilar. Mas enquanto o perigo se esconde na Terra, uma nova arma invisível está sendo disparada na savana: a inteligência artificial. Hoje você vai descobrir como a tecnologia está caçando essas armadilhas antes que elas toquem a pele de um elefante. Mas como encontrar um fio de aço milimétrico escondido em milhares de hectares de mata densa? A resposta está no céu. Unidades de conservação agora utilizam drones equipados com câmeras térmicas de alta resolução. Esses sensores não buscam apenas o calor dos animais, mas as assinaturas térmicas do metal exposto ao sol. Um cabo de aço aquecido emite uma temperatura ligeiramente diferente da vegetação ao redor, imperceptível ao olho humano, mas não para um sensor calibrado a décimos de grau. Quando o drone identifica um padrão suspeito, a inteligência artificial entra em ação. O software analisa as imagens em tempo real e consegue diferenciar um galho seco de um laço de aço tensionado. Em segundos, as coordenadas exatas são enviadas para as equipes de patrulha em solo. O que antes exigia semanas de varredura a pé, agora é feito em horas, e cada hora conta. A ciência por trás dessas armadilhas é devastadora. O cabo de aço de uma motocicleta é composto por dezenas de fios trançados. Quando um elefante tenta se libertar, quanto mais ele puxa, mais os fios se desprendem e agem como uma serra. Ele corta a derme espessa do elefante, atingindo nervos e vasos sanguíneos vitais. Sem a intervenção da inteligência artificial para localizar essas armadilhas, o ferimento evolui rapidamente para uma infecção que pode derrubar um animal de 6 toneladas. E aqui está um detalhe que poucos sabem: elefantes sentem dor de forma semelhante aos humanos. Estudos mostram que eles reagem a ferimentos com comportamentos de luto e isolamento, e até se automedicam consumindo plantas com propriedades anti-inflamatórias conhecidas. A armadilha não apenas fere o corpo, ela altera o comportamento de todo o grupo. Mas remover esse aço não é simples. O metal tensionado acumula uma energia imensa. Um corte errado pode fazer o cabo chicotear, ferindo gravemente os veterinários e guardas florestais no local. Por que alguém colocaria uma peça de moto na floresta? Por trás de cada artefato desses existe uma economia invisível. Frequentemente essas armadilhas não são feitas para elefantes, mas para capturar animais menores para o mercado ilegal de carne de caça. O elefante é o dano colateral de um sistema alimentado pela pobreza extrema. Estima-se que mais de 15 mil laços sejam removidos anualmente apenas no sul da África, e para cada um removido outros tantos nunca são encontrados. Contudo, a tecnologia está mudando essa realidade de duas formas. Primeiro, os mesmos sensores de inteligência artificial que detectam o metal estão ajudando a mapear as rotas dos caçadores. Segundo, programas de conservação estão transformando antigos caçadores em guerreiros da tecnologia. Hoje, muitos dos homens que antes instalavam esses cabos são os mesmos que operam os drones, usando o conhecimento da mata para salvar os gigantes que antes eles ameaçavam. É uma das poucas histórias da conservação onde o problema se converte em solução. Enquanto as armadilhas de cabo de aço buscam a sobrevivência através da carne de caça, existe um alvo muito mais valioso: o marfim. As presas de um elefante são, na verdade, dentes incisivos que nunca param de crescer. Elas são ferramentas vitais para cavar em busca de água durante secas, criando buracos que também salvam outras espécies, e para descascar árvores em busca de nutrientes. Quando um elefante com presas escava um poço, ele está essencialmente fazendo engenharia hídrica para toda a savana. O mercado negro de marfim ainda financia organizações criminosas em escala global. Mas o impacto disso é tão profundo que está alterando a própria biologia. Em algumas regiões da África, devido à caça seletiva dos elefantes com presas maiores, estamos testemunhando o nascimento de gerações inteiras de elefantes naturalmente sem presas. Em Moçambique, pesquisadores documentaram que após décadas de caça intensa durante a Guerra Civil, até 33% das fêmeas jovens nasceram sem presas, contra uma taxa natural de apenas 2 a 4%. Isso é uma resposta evolutiva desesperada. Para sobreviver ao homem, o elefante está abrindo mão de sua ferramenta mais importante. E é aqui que a inteligência artificial se torna crucial novamente.
Algoritmos de reconhecimento individual conseguem monitorar esses elefantes vulneráveis e prever áreas onde a ausência das presas pode mudar o comportamento de todo o grupo. Remover uma armadilha de um animal de 6 toneladas exige precisão cirúrgica. Um erro na dose do tranquilizante pode ser fatal. Pouco remédio e o elefante acorda durante o processo. Muito. O seu sistema respiratório colapsa. Há ainda um terceiro risco que poucas pessoas conhecem. Elefantes sedados precisam ser cuidadosamente posicionados de lado, pois em apenas 20 a 30 minutos deitados o peso do próprio corpo pode comprimir os pulmões e o coração. Hoje a tecnologia elimina o palpite humano. O software de inteligência artificial acoplado ao drone analisa a volumetria do elefante em tempo real, calculando sua massa corporal com 95% de precisão. Com esses dados em mãos, o veterinário prepara o dardo com a dose exata, sem margem para erro. É um balé tecnológico onde cada segundo conta. Mas a tecnologia é apenas metade da equação. Por trás das telas estão os guardas florestais e as unidades anti-caça. Esses homens e mulheres passam por treinamentos militares exaustivos para operar em silêncio absoluto. Eles aprendem a ler sinais que a inteligência artificial ainda não capta. O cheiro de fumaça de um acampamento ilegal a quilômetros de distância, ou o silêncio repentino dos pássaros. Eles são a última linha de defesa, muitas vezes passando semanas isolados na mata, rastreando os caçadores que instalam os artefatos de metal. O objetivo não é apenas prender, mas desativar as rotas de suprimentos que levam os cabos de moto até o coração da savana. E há um dado que resume o impacto dessa combinação entre tecnologia e patrulha humana. Reservas que adotaram sistemas de inteligência artificial, integrados a equipes de campo, registraram redução de até 60% nos incidentes de caça em apenas 2 anos. Não é o fim da guerra, mas é a virada de um jogo que parecia perdido. Finalmente o momento do resgate. Com o elefante sedado, a equipe corre contra o relógio. O som é o que mais impressiona. O estalo seco do alicate hidráulico cortando o cabo de aço tensionado. Quando o metal se solta, a pele ferida é revelada e o alívio na equipe é visível. Aplicam-se antibióticos e argila medicinal para proteger o corte. Enquanto isso, outros membros da equipe mantêm o animal úmido e na sombra, porque um elefante sedado perde o controle da termorregulação e sob sol direto pode superaquecer em minutos. Instantes depois o efeito do antídoto passa, e então o gigante de 6 toneladas se levanta, balança as orelhas e caminha de volta para a liberdade, agora sem o peso do metal cortando sua carne. É a prova final de que a tecnologia, quando bem usada, é a maior aliada da vida. E talvez o símbolo mais poderoso de tudo isso não seja o drone, nem o algoritmo, nem o alicate. É o homem que antes colocava a armadilha, e que agora segura o cabo cortado nas mãos, e sorrindo.